Entra na Síria, vamos entrar na Síria agora. Vamos entrar. Então teve a Primavera Árabe e a Primavera Árabe chega na Síria. Chega A na Síria. ideia, a ideia dessas manifestações coloridas, né? As revoluções coloridas, é isso? É a mesma coisa? Para nós são revoluções coloridas. Tá. A ideia disso era então desestabilizar os governos nacionais com ideais nacionalistas do mundo Sim, árabe, que obviamente qualquer interesse nacionalista se conflita com os interesses globalistas dos Estados Unidos, né? Então exatamente. tem uma intenção de desestabilizar. E ele chega na Síria e na Síria deu errado. Foi o único país que deu errado? É, por um conjunto de fatores, né? Primeiro, a Síria é um Estado nacional, talvez dos poucos que ainda existam, laicos, o governo tem amplo apoio popular, cristãos, árabes, drusos, as mais variadas etnias e manifestações religiosas lá convivem harmonicamente. Esse é o primeiro aspecto. Esses elementos que ajudaram a desestabilizar a Síria, ou que ajudaram a desestabilizar a Líbia e outros países, foram para a Síria e começaram o mesmo processo para tentar desestabilizar o governo. Só que lá encontraram um governo muito mais forte, ainda que tenha elementos de autoritarismo, etc. E isso também não há o que negar. Encontraram um governo muito mais forte com um apoio, com um governo muito mais articulado. Né? Vamos lembrar que os principais aliados da Síria é o Irã, que é uma potência regional. Né? E tendo aliado com o Irã, você tem um aliado que é o Hezbollah, que é um grupo militar que atua no sul do Líbano, que atua para conter o avanço de Israel, a sanha de Israel por território, e tinha uma base militar russa. Né? Então, ou seja, era um kit Moraes, né? E os russos disseram, chegaram em 2015, o processo estava, o Estado Islâmico, esses processos, você vê, né? Começa o processo de Primavera Árabe, que os Estados Unidos chamam uma oposição de oposição moderada, dão, que eram grupos armados que queriam derrubar o governo também, de moderado não tinha absolutamente nada, eram grupos altamente radicais, salafistas, radicais, e esses grupos imediatamente saem sendo, o Estado Islâmico toma. Travou. Ele não toma as principais regiões, porque a Síria, o povoamento da Síria é na faixa ocidental do país, né? No meio é um grande deserto e tem mais alguma coisa do lado de lá, né? A faixa ocidental do país, que é a faixa que tem gente, que tem indústria e tal. E aí o Estado Islâmico passa a ser o principal adversário. Esses grupos de oposição moderada, eles integram a Al-Qaeda depois, ou eles são muito pequenos, eles não têm muita relevância do ponto de vista político, eles deixam de ter relevância muito rapidamente isso. E em 2015, setembro de 2015, os russos estacionam uma frota de caça lá e diz, aqui não vai acontecer, né? Então, esse é um processo de ajuda direta. Os iranianos e os libaneses do Hezbollah já combatiam dentro da Síria, a guerra era muito equilibrada ali. Como eu falei para você, as principais regiões do governo estavam bem protegidas. E em 2016, com o apoio da Rússia, o governo toma a principal região industrial, que é Alepo, né? Você deve ter ouvido alguma coisa. Sim, na As pessoas mídia. que Inclusive, eu já, queria te perguntar um pouco essa coisa da mídia, né? Qual que é a diferença para a guerra em si que acontece lá, essa questão da mídia? Por exemplo, os Estados Unidos chama a oposição radical lá, que combatia militarmente o governo, queria derrubar em golpe, golpe armado, né? Chama de oposição moderada. E também toda essa guerra midiática que existe para fora, né? Inclusive com perfis falsos, com sets de filmagem até em que se tem se identificado até atores, a mesma criança em vários
sketches, né? Sim, sim, sim. Que tem rodado na internet essas histórias. O que isso influencia lá em si? Né? A gente sabe que isso influencia muito no discurso para fora, para dentro do Brasil, acho que até para outras guerras híbridas. Mas lá, no meio da muvuca Sim. lá, o que influencia isso? Porque lá o negócio é na porra, é um tiro, né? Ou não? Sim. É isso. Tem um pesquisador que eu trabalho, que é o Salem Nasser, ele é de origem libanesa. E ele dá uma definição muito interessante para a questão, né? Que fala assim, além do campo de batalha, você tem a guerra de informação, que é o elemento de guerra híbrida que está posto lá. E essa guerra de informação, ela circula o mundo, né? Você vê que fizeram um vídeo de um bombardeio que teve lá, não se sabe exatamente se foi um bombardeio pró-governo ou se foi um bombardeio contra o governo. Pegaram um moleque que estava com o rosto ensanguentado, com a cara toda empoeirada dos escombros lá. Fizeram um vídeo, colocaram ele no e falaram, olha, essa é a guerra na Síria, esse é o governo da Síria, olha o que ele está fazendo aí com o seu povo e tal. E depois os pais desse menino foram com o menino para as mídias dizerem, nós estamos com o governo, isso aqui que está acontecendo é por conta dos terroristas que querem destruir o nosso país, etc. e tal. E essa guerra de informação tosca, terrível, que os Estados Unidos são mestres em fazer, né? Quando eles querem destruir alguém, eles chamam de terrorista. Tem toda a discussão de armas químicas, por exemplo, né? Que é uma coisa, inclusive, de lógica. E se você está ganhando a guerra, para que você vai jogar arma química em alguém, né? Nossa, primeiro que, do ponto de vista das leis internacionais, isso é proibido. E o governo sírio é signatário de um conjunto dessas leis, inclusive sobre armas químicas. Segundo, você está ganhando a guerra. E você tem uma potência externa dizendo que vai invadir o seu país se você usar arma química, aí você vai e usa armas químicas para você ser invadido por uma potência, pelos Estados Unidos, né? É absurdo. Invadindo. Não faz o menor sentido. É a guerra de informação, né? É a guerra de informação. Mas no caso da Síria, essa guerra de informação foi bem equilibrada. Eu acho que o governo conseguiu reverter isso, né? Como geralmente não se consegue, mas o governo conseguiu reverter muito bem isso, com a ajuda dos russos, que tem assento no Conselho de Segurança, conseguiu reverter muito bem. O que os nossos amigos morenistas, né, que apoiavam, estavam do lado do imperialismo, do terrorismo, inclusive, chamando o governo de assassino, etc. e tal, eles esqueceram que os Estados Unidos utilizaram a mesma justificativa das armas químicas para invadir o Iraque em 2003, né? 16 anos antes. Utilizaram as mesmas justificativas. E eles ameaçaram a Síria da mesma maneira, só que dessa vez parece que não deu certo, né? E os Estados Unidos continuam lá na Síria ou já saíram? Então, a eleição de Trump foi um marco, né? Então, o processo da eleição de Trump ele é bastante complexo. Ele é bastante... Do ponto de vista da política externa, Trump... Foi bom o Trump ter sido eleito, né? Ele se volta para os Estados Unidos, diz que vai retirar as tropas do Iraque, eu acho muito difícil, mas diz que vai retirar as tropas da Síria, anunciou essa semana que vai retirar e aparentemente está retirando. Do ponto de vista interno, é aquela xenofobia, aquele desastre todo lá, construir um muro no México, aquela coisa toda que a gente conhece. Então os Estados Unidos estão dizendo agora que vão retirar as tropas, porque é um gasto gigantesco, e eles vão retirar. Obviamente que tem muita resistência interna, né? Vamos lembrar o seguinte, os Estados Unidos é um Estado, né? O Estado americano ele é um Estado imperialista, assim. Pouco importa se entre democrata ou entre republicano. Isso importa muito pouco. De verdade, isso importa muito pouco. A margem de manobra de um gestor desse, um presidente desse, é muito limitada. Ela é muito limitada. Pouco importa se é democrata ou se é republicano. Se os democratas tivessem vencido, se a Hillary tivesse vencido o Trump, essa xenofobia, talvez o grau que existe lá, mas do ponto de vista do Oriente Médio seria uma carnificina, porque os planos dos democratas para o Oriente Médio eram planos de
de intervenção absoluta e de mandar tropas para a Síria, né? A Hillary chegou a falar isso. A Hillary é a mãe desse chamava ela de Hillary, inclusive, né? Ela era a mãe desses processos de intervenção ali no Oriente Médio. Então agora eles estão dizendo que vão retirar as tropas, né? Depois que os russos conseguiram equilibrar a guerra, o governo passou a retomar a maior parte do país, as principais, hoje já não tem mais dúvida. Do ponto de vista militar, a guerra está vencida, os Estados Unidos dizem que vão retirar as tropas, mas vão abandonar os aliados curdos lá, né? E essa é a questão. Trump tinha dois aliados que são inimigos entre si. Os Estados Unidos têm dois aliados que são inimigos, né? Que é a Turquia, que é o posto mais avançado da OTAN no Oriente Médio, muito próximo da Rússia e da China, ali. Próximo geograficamente, né? Próximo geograficamente. E os curdos, que se diz que é o maior povo sem nação hoje no mundo. Os curdos... é um povo... Os curdos que tu diz faz parte desse povo, aquela tropa, aquele exército de mulheres que saiu na mídia agora, que combate o Estado Islâmico? Sim, é o YPJ. É o YPG, que são as brigadas curdas, e o YPJ, que é a brigada feminina, né? Tem muita gente estudando isso. Eu tenho muita dificuldade com esse debate. Assim, não sou um especialista no tema, mas para mim, de cara, eu tenho muita dificuldade de entender alguém que recebe armas, treinamento, assessoria militar dos Estados Unidos e tem qualquer experiência autônoma. Obviamente que o identitarismo chegou no Brasil com um pedaço, com uma força muito grande. Então, aí você ouve falar tem uma brigada feminina que luta contra o Estado Islâmico. É verdade, tem uma brigada feminina que luta contra o Estado Islâmico, treinada, armada, financiada, apoiada pelos Estados Unidos, alguma coisa pela CIA, então tem alguma coisa de errado. Tô te ouvindo. Aí você falou que tem dois aliados. Os curdos, sim, que são esse pessoal que tem as brigadas femininas, né? E a Turquia. Sim. O Estado Islâmico não é aliado dos Estados Unidos nessa história aí, porque eles combatem a Síria? Sim. O Estado Islâmico é uma dissidência da Al-Qaeda, né? O Estado Islâmico é a Al-Qaeda do Iraque, que atravessa a fronteira do Iraque e vai combater na Síria, e lá vira o Estado Islâmico. Claro que a história é muito mais longa do que eu estou te falando, mas é o racha da Al-Qaeda, né? É a Al-Qaeda que sai da Síria e vai combater ou que sai do Iraque e vai combater na Síria, né? Aí tem um cara que tem um professor da Universidade de Colômbia, o nome do professor é Jeffrey Sykes, que é um professor da Universidade de Colômbia. Ele escreve um texto maravilhoso sobre como os Estados Unidos ajudaram a criar o jihadismo no Oriente Médio, né? Aí ele vai pegar os talibãs lá no Afeganistão, né? Os russos interviram militarmente no Afeganistão, e os Estados Unidos treinaram essas tropas de resistência ali no Afeganistão, e esse processo começa a se dar a partir dali. O texto depois a gente pode colocar na descrição e tal, ele vai explicar como é que os Estados Unidos ajudam a financiar o jihadismo. E apoiaram, financiaram a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, isso ninguém tem dúvida disso, né? Assim, esse é um debate assim, vencido, né? Os Estados Unidos apoiam esses grupos terroristas justamente no sentido deles contribuírem com o processo de desestabilização de países que não são alinhados aos interesses americanos. Então essa é a questão. Só que a mão dos Estados Unidos é muito forte na região. Assim como eles como eles apoiam o Estado Islâmico, eles apoiam os anarquistas curdos, apoiam a Turquia, eles têm mão em todos os lugares. É uma mão onipresente ali em toda a região. Então, é um processo... É uma potência imperialista, né? Então, não é uma ONG, tem interesses e utiliza todos esses mecanismos e armas para garantir esses interesses. Então, essa questão curda, ela é bastante complexa. Os curdos estão espalhados ali pela Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, Armênia, são 7 países.
e eles têm não todos os curdos, mas eles têm um desejo de autonomia de um país próprio, né? E se aliaram com os Estados Unidos garantiram eles ali durante esse tempo. Então Trump resolveu agora essa parada, né? Olha, estamos saindo de lá, agora é por vocês mesmo. E os curdos, que durante muito tempo eram hostis ao governo do Bashar al-Assad, ao governo da Síria, e aos russos, agora pediram ajuda ao governo da Síria para ajudar eles a se defenderem das tropas turcas que vão entrar lá e vão promover uma limpeza étnica das mais desastrosas aí do século XXI. Não entendi. Quem que tá pedindo ajuda? Os curdos, que eram aliados dos Estados Unidos e foram abandonados pelos Estados Unidos, pediu ajuda para o governo sírio e para a Rússia agora para se defenderem dos turcos, que vão invadir aquela região do norte da Síria. Entendi. E o Estado Islâmico nessa história? Onde é que eles estão? O Estado Islâmico, do ponto de vista militar, ele está praticamente derrotado, né? Ele ficou reduzido a pequenos grotões. Ele ficou reduzido porque ele existe ainda, ele tem força, potência militar, mas ele ficou reduzido a pequenos grotões no deserto, assim, né? Eles não dirigem mais regiões importantes, como Raqqa, Mossul, no Iraque, como eles dirigiram, né? Hoje eles estão bastante reduzidos. Os russos destruíram boa parte da infraestrutura deles por ali. E eles só não foram destruídos completamente porque o que se diz é que eles tinham a cobertura militar dos Estados Unidos em regiões ali no Oriente Médio que eram protetorados dos Estados Unidos e que ninguém não podia entrar, senão era atacado